Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom pessoal, dando continuidade aí no vídeo sobre relacionamento, Deus tem outro cônjuge preparado para você. Bom, essa citação também, pessoal, é uma citação de uma pastora que eu já conheci há muito tempo. Então, ela fez essa citação. Por que que ela fez essa citação? Porque, pessoal, ela deu um testemunho e eu acompanhei o testemunho dela aí, né, na rede social. E no testemunho dela ela vai falar, né, que ela quando era mais nova, ela envolveu com uma pessoa e durante esse período ela morou por volta de 8 a 9 anos com essa pessoa. E aí, quando ela morou esse período, né, de 8 a 9 anos com essa pessoa, chegou por volta ali de 8 anos aproximadamente, ela foi para a igreja e se converteu a Cristo ali, né? Mas ainda estava envolvida com essa pessoa. E ela, nesse período, né, de 8 anos a 9 anos, pessoal, ela pegou e teve um filho com esse rapaz. Teve um filho. E aí, quando ela foi para a igreja, pessoal, ela recebeu uma profecia. E essa profecia dizia que aquele marido, né, aquele marido que estava com ela, né, aquele rapaz estava morando com ela, né, que era o marido dela, pai do filho dela, Deus, né, ia fazer um reboliço na vida dela, ela dando testemunho, né, que ia tirar ela daquele homem, né, e ia, né, trazer ela para Goiânia, e assim ela deu o testemunho dela. E assim, pessoal, com o passar do tempo, né, ali, Deus, né, segundo a fala dela, né, fez um reboliço, e o casamento dela, né, ela saiu daquele casamento e veio para Goiânia com o filho dela. Então ela deu esse testemunho. E aonde está, pessoal, o erro teologicamente? O erro está, pessoal, porque é o seguinte, ela mora durante 8 anos, 9 anos, né, como o relato que ela fala, né, e aí tem um filho com esse homem. E aí Deus demora 8, 9 anos para aparecer para ela, né, dizendo que aquele ali não é o homem dela, que Deus agora, né, vai dar um homem, né, um marido para ela verdadeiro. Ou seja, essa colocação dela, pessoal, a gente percebe claramente que ela já estava com a intenção de sair daquele relacionamento. E ela tentando sair daquele relacionamento e indo para a igreja, e para que o povo acredite que ela era uma pastora, né, que é uma pastora usada por Deus, chamada por Deus, então ela quer passar isso para a população ali, para as pessoas que estão ali dentro. Então ela cria essa ideia, dizendo, né, que Deus, né, teve uma revelação lá com o profeta e revelou, né, para ele, e ele foi passar a profecia para ela, que ia fazer um reboliço, né, na vida dela, ia tirar ela daquele homem, e assim então ia aparecer outro homem na vida dela. Então ela faz essa profecia induzindo as pessoas a acreditar, a crer que ela é uma pastora chamada por Deus. E assim o povo não questiona ela. E isso, pessoal, que aconteceu é verídico, porque tem um testemunho dela na internet. É uma pessoa que eu conheço. Até eu fui questionar alguns pontos, né? Só que pessoas assim, pessoal, geralmente não aceita questionamento teologicamente. Porque veja bem, pessoal, ela falando que aquilo ali, Deus falou que não é o marido dela agora, né? Que Deus vai enviar outro. Então, quer dizer, o próprio filho dela também, pessoal, como ela faz algumas colocações, se torna, pessoal, o filho do erro também. Porque Deus demora 9 anos, 8 anos aproximadamente, a 9 anos para aparecer para ela, né, aparecer para um profeta, dizendo que aquele ali não é o marido dela. Que Deus no futuro, né, vai aparecer o marido dela, só que agora já tem um filho com esse homem, né, com esse rapaz. Então ela vem para Goiânia aqui, né, e aí com o passar do tempo ela abre a sua igreja, né, e dá o testemunho. Então, pessoal, o que eu estou mostrando aqui para vocês, bem rapidamente, é que se vocês prestar atenção, ler a Bíblia mesmo, e prestar atenção e não ter medo de questionar, vocês vão ver, como eu já tenho falado aí para vocês aí, que a maioria desses pastores e pastoras mentem até nos testemunhos deles. Porque teologicamente, pessoal, como eu falei para vocês aí, não bate o relato dela. Porque o relato dela, ela fala que morou, né, durante 8 anos, né, 8 anos, 9 anos aproximadamente com um homem, engravidou, né, teve filho com ele, tem um filho que é dele, né, e veio para Goiânia. E veio para Goiânia por quê? Fez um reboliço, né? Que era a vontade de Deus, né? Fez um reboliço ali, né? Separou ela e ela veio para Goiânia. E aqui, com o passar do tempo, ela foi consagrada pastora e abriu a igreja dela. Só que quando ela dá esse testemunho, ela já pega esse gancho para não mostrar para as pessoas que a intenção dela já era de muito tempo separar daquele homem, separar daquele homem. Vamos supor, pessoal, que ela sofria
alguma agressão naquele relacionamento. Aí ela queria sair daquele relacionamento porque sofria alguma agressão ali. Porque ela fala que ele bebia muito, né? Seria muito mais, pessoal, sensato da cabeça dela se ela tivesse falado a verdade. Fala, não, ele bebia muito, era muito agressivo, então eu resolvi separar dele por causa disso. Era um bom homem, etc e tal, trabalhador, mas bebia muito e quando ele bebia ficava muito agressivo. Então seria muito mais sensato da parte dela não envolver Deus nessa história. Por quê? Quando ela envolve Deus, ela coloca até o Deus dela como mentiroso. Coloca o Deus dela como mentiroso, né? Que agora, né? Deus fez um reboliço, tirou ela daquele homem, e ela veio para Goiânia agora, né? E aí com o passar do tempo, que eu conheço bem, ela envolve com uma pessoa, e essa pessoa que ela envolveu e noivou, não deu certo. Depois envolveu com outra pessoa também, não deu certo também. Ou seja, como eu conheço a pessoa, fui questionar alguns pontos respeitosamente, mas a pessoa foge da gente, pessoal, foge da gente. Por quê? Sabe muito bem que a gente conhece a Bíblia, e quando você conhece a Bíblia, você começa a fazer alguns questionamentos ali, usando a própria Bíblia, pessoal, sem atacar as pessoas, sem discriminar ninguém, mas mostrando para a pessoa dentro da Bíblia que não bate a vida dela ali com as profecias que ela está dizendo que foi profetizado na vida dela. Então não bate teologicamente, não bate, pessoal. Então quando a gente analisa, quando você lê e analisa a vida das pessoas que diz que Deus enviou fulano, que Deus abriu o caminho para casar com fulano de tal, você usa a Bíblia, quando você lê e pesquisa igual eu faço aqui, as pessoas geralmente, pessoal, fogem da gente, correm da gente, porque sabe muito bem que está na mentira. Sabe que a gente vai mostrar o ponto, né, teologicamente, que é mentira, pessoal. Até o porquê você fica entrando num relacionamento que Deus preparou uma mulher, que Deus preparou um homem, quer dizer, você não vai viver a sua vida. O livre-arbítrio, né, de escolher uma mulher, de escolher um homem, não tem. Quer dizer, é Deus que escolhe agora. Poderia ser muito mais sensatez da parte dela e ensinar as pessoas a fazer o seguinte, olha, as pessoas que usam aí para ser escolhido como uma pessoa, uma mulher, um homem para entrar no relacionamento, você tem alguns critérios que você vai analisar numa moça, que a moça vai analisar no homem. Isso aí é fato, né, pessoal? Isso aí é fato. Agora dizer que Deus está destruindo um casamento, que Deus tirou ela daquele casamento e trouxe para Goiânia aqui, isso teologicamente, pessoal, não bate. Então, pessoal, tá aí mais um vídeo aí para vocês. Comente aí, curte aí. É isso aí. Valeu, meu forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.